vamos a mais uma saga. Olha o tamanho dessa fila só para tirar o visto. Gente, tá achando que viajar aí pros Estados Unidos ou qualquer outro lugar é só moleza? Tá dobrando o quarteirão. Isso porque o horário é agendado. E ó a minha turminha lá, ó, são exatamente 7 horas da manhã, 7h20. E ó a turminha lá, ó. São 7h20 da manhã e a entrevista é só às 9h. E eles vão ter que aguardar. Porque por mais que tenha uma fila desse tamanho, é tudo por horário agendado. Número 1, não minta. Ele já sabe todo o seu perfil. Ele já tem muita informação. Tanto que na etapa 1, você já colocou seu emprego, valores, etc. Então ele já tem muita informação. Além de que todos os agentes que vão atender, eles possuem um banco de dados nos computadores, que eles vão estar sentados na frente do computador, com todos os dados. Não se sabe quais, não se sabe como, não se sabe como é que é essa base, mas já tem evidências que a gente entende que eles têm muitas informações suas, ok? Então, número 1, não minta. Não minta. Só guarde a informação de que ele quer saber se você tem vínculo suficiente com o Brasil a ponto de não querer ir para os Estados Unidos ficar lá para sempre. É isso que ele quer saber. Sabendo que o objetivo dele é tentar encontrar brechas que você não tem vínculo com o Brasil, assim, você tá indo para os Estados Unidos para ficar, você já vai ter noção do que ele pode perguntar, tá certo? Então, assim, perguntas tradicionais. O que você vai fazer nos Estados Unidos, certo? Geralmente, turismo. Pô, você vai passear, você vai ver um lugar aqui interessante, você vai querer ir na Disney, Disney é o lugar mais falado nas entrevistas, mas, repito, não precisa mentir, fala o que você quer ver. Fala que você quer ir em Los Angeles, você quer assistir um show, fala o que você quer ver, tá certo? Então, eu vou nessa classificação, vamos de 2 classificações, tá, galera? Classificação número 1, perguntas que são muito tradicionais, eles geralmente fazem para todo mundo. O que é que você vai fazer nos Estados Unidos? Então, férias. Vou passear, vou viajar, vou conhecer lugar A, lugar B, eu quero viajar, conhecer tal coisa. Cara, responde o que você vai fazer, tá certo? Pergunta tradicional número 2. Eles vão perguntar para você, geralmente cai muito essa pergunta. Quanto tempo você vai ficar lá? Quanto tempo você quer ficar lá? Você vai, tipo, turismo? 15 dias, 20 dias, um mês é minhas férias. Responde a real, tá certo? Nisso, ele já tá começando a pensar, pô, ele ganha tanto, ele trabalha com isso, ele tira férias uma vez por ano. Ele tá fazendo essa matemática, ele tá olhando lá nos seus registros para saber assim, pô, faz sentido o que ele tá falando. Então é isso que você tem que raciocinar sobre o que o agente está fazendo do outro lado. Ele tá tentando raciocinar se você está falando a verdade, se você vai tirar férias, se você vai lá gastar, porque eles querem que você vá para os Estados Unidos, que você gaste o seu dinheiro no país dele, lá nos Estados Unidos. Mas ele também tem a obrigação de identificar fraudes. Com quem que você vai? Geralmente eles também fazem essa pergunta. Vou com meu tio, vou com meu papagaio, vou com meu vizinho, vou com meu irmão, vou com minha família. Gente, olha só como as perguntas fazem totalmente o sentido daquela frase que eu falei no começo. Eles querem saber se você tem vínculo suficiente com o teu país, se você não vai ficar. Porque assim, se você não tá indo em período de férias, se você não tem um motivo plausível para ir para turismo, e se você não tá indo com alguém, você tá indo, sei lá, sozinho, você dá um motivo muito ruim sobre com quem você vai, ele já começa a achar muito estranho, porque não é normal. Não minta, ele vai saber. Se você falar assim, eu vou com o meu vizinho, cara, ele vai olhar, vai puxar, ele vai trazer. Porque, ó, na entrevista da minha mãe, eles perguntaram com quem ela vai viajar, ela citou, a família me citou, né, falou, vou com meu filho vai me levar, e ela perguntou sobre mim, perguntou o que eu fazia, perguntou sobre o meu visto, se eu tinha visto. Às vezes eles perguntam quanto você tem interesse de levar em dinheiro, né, para saber se você está coerente com os dias que você vai ficar, se está fazendo sentido o que você vai falar, porque isso faz sentido. Existe uma coerência entre quanto você vai levar de dinheiro pelos dias que você vai ficar. Então ele vai fazer uma matemática, certo? Pergunta se você tem parente nos Estados Unidos, ele quer saber se você tem gente lá, e isso... Olha só a obviedade, né? Ele tem uma obviedade para saber assim, pô, será que ele tá indo lá, ele vai querer morar lá, vai ficar com um parente que já mora lá? Ele vai perguntar sobre o seu parente, se ele tem residência, se ele tá legal, se ele tá ilegal. Então ele já tá tentando ligar, se você não tá querendo fazer alguma coisa errada, tá certo? Tem parente? Fala, cara, tenho. Ele tem residência? Tem. Ele não tem? Você fala, não tem, porque assim eles vão saber, no histórico do computador deles vão saber, tá? Gente, é óbvio que você não precisa responder daquele teu primo de 5º grau que você sabe que foi para os Estados Unidos e nunca mais voltou. Pô, você nem sabe, você nem tem contato com ele, né?
Mas se você tem um conhecimento de um irmão, alguém próximo, familiar próximo, você sabe que tá lá, fala, não, meu irmão tá lá, pronto, acabou, é isso. Não fica estendendo. O que é que você trabalha? Com o que você trabalha? Talvez essa seja uma das perguntas mais cruciais das perguntas tradicionais. Por quê? Porque é com o que você trabalha que ele vai entender se você tem um trabalho fixo, um trabalho que você precisa voltar para o Brasil para continuar executando. Um trabalho aqui que você precisa voltar ao Brasil e não pode ficar nos Estados Unidos. Então ele quer saber se você tem esse emprego, certo? Seja CLT, seja uma empresa, seja o que for, ele vai te perguntar isso, tá? Se você for aposentado também conta, você vai falar exatamente a verdade. Isso faz parte das perguntas tradicionais. Gente, essas são as perguntas mais de praxe que ele faz. Ele pergunta, para onde você vai? Outra pergunta, que lugar dos Estados Unidos você vai? Você está indo para Orlando? Você está indo para Califórnia? Você está indo para Nova York? Você está indo para onde? E o destino também é muito importante você falar, porque ele vai tentar ligar. Se você está falando Disney, mas você está falando que está indo para o Mississippi, não tem Disney no Mississippi. Então ele está querendo entender o seu motivo turístico, se está fazendo sentido. Nota que ele está buscando sentido se você está indo para o turismo mesmo, né? Ele está querendo ligar uma coisa na outra. E também ele vai perguntar quando você vai. Quando você quer ir? Eu quero ir, eu vou ir dia tal, dia tal. E aqui entra um adendo importante. Muita gente fica falando assim, é bom você ir para a entrevista com a passagem comprada. E muita gente fala o contrário, é bom você não comprar a passagem. Gente, das histórias que eu vi e do que eu passei, eles não ficam perguntando se você comprou ou não comprou. Eu definitivamente não acho correto comprar para você achar que eles vão ter algum juízo bom de você ter comprado a passagem antecipada antes de você tirar o visto. Eu acho isso negativo, porque isso pré-julga que você comprou uma passagem para um lugar que você não tem permissão para ir e você foi para a entrevista com essa passagem comprada. Então, isso induz o analista que está do outro lado a achar que você, assim, você comprou a passagem sem nem ter o visto. Então, galera, minha opinião particular, não compre passagem sem ter tirado o visto antes. Se você for comprar, que eu sei que às vezes rola uma promoção e você quer aproveitar, se você, surgiu uma oportunidade ou é de última hora, você precisa comprar, tudo bem, até entendo. Porque existem coisas que na vida que faz com que a gente tenha que tomar decisões até em momentos que não são coerentes. Mas não faça isso se você tiver oportunidade para não comprar. Vá tirar o visto primeiro, tá certo? Tira o visto primeiro, depois você compra a passagem. Faça isso, porque você cria um pré-julgamento nele. E aí você pode perguntar, mas eu posso comprar a passagem e falar que eu não comprei. Ele vai te perguntar, ele pode ou não te perguntar, você já comprou passagem? Eu não vi alguém perguntando isso, tá? Eu não me recordo de eles fazer esse tipo de pergunta, certo? Mas eles podem. Perguntou? Fala a verdade. Fala a verdade. Eu só acho, isso é um achismo meu, que não cai bem você falar que já comprou. Essa é uma opinião minha. Certo? Dito isso, essas são as perguntas. Produção, tenta colocar aqui do ladinho esse combo de perguntas que eu acabei de falar, listado bonitinho pra galera saber as perguntas tradicionais. E aí a gente entra em combos de perguntas, que são número 2, que é o seguinte. Gente, fora as perguntas tradicionais, eles podem perguntar qualquer coisa. Presta atenção, qualquer coisa. E por que eu falo isso? Gente, eu já vi eles perguntando, eu que sou filho da minha mãe, vocês vão ver aí no vídeo, eles perguntaram de mim, se eu já fui para os Estados Unidos, quantas vezes, se ela tinha o meu visto na mão dela. Ela perguntou, porque assim, ela foi com a amiga dela tirar o visto, e a amiga dela foi primeiro na entrevista e saiu, e ela foi em seguinte no mesmo guichê, no mesmo atendente, e ela perguntou se elas se conheciam, porque ela falou que iria com aquela amiga dela, apontou. E aí ela começou a perguntar, mas de onde vocês se conhecem? Há quanto tempo se conhecem? Se já viajaram juntas? Elas já viajaram juntas para outros países e elas querem coincidir. Então, galera, não foque apenas exclusivamente nas questões tradicionais. Eles vão perguntar coisas às vezes aleatórias. Eles vão perguntar, sei lá, às vezes vão perguntar se você tem um primo que já foi. Às vezes eles estão olhando coisa no sistema deles que você não sabe. Eles olharam alguma coisa na sua cara, eles viram alguma reação sua, então eles podem fazer uma pergunta muito estranha, muito diferente, certo? Então eles podem perguntar, você é casada há quanto tempo? Eles podem perguntar, você tem casa própria? Eles podem perguntar onde você trabalhou, com que você trabalha, quantas férias você tira por ano. Eles podem perguntar quantos filhos você tem, quantos já foram para os Estados Unidos. Tudo isso que eu tô falando de perguntas aleatórias eu já vi perguntarem. Só que não é sempre. Tem vezes que a pessoa pergunta muito poucas coisas.
O que você vai fazer? Em que você trabalha? Quanto tempo você vai ficar? Pronto, beleza, já era, passou. Ok, legal. Fechou. Só que assim, tem gente que fica mais tempo. Então vocês vão notar aí nos vídeos que a minha mãe ficou mais tempo no guichê. Eles perguntaram mais coisas pra minha mãe, certo? A gente deduziu porque quando ela perguntou sobre mim, eu que sou filho, ela deve ter visto no meu registro que eu fiz muitas viagens para os Estados Unidos recorrentemente. E isso às vezes eles chamam atenção. Fala assim, pô, seu filho tá indo e voltando nos Estados Unidos, né? Então isso rola um... E aí eles começaram a perguntar mais. Se eu tinha filho, quantos filhos ela tinha, se o segundo filho já tinha ido para os Estados Unidos. Presta atenção que as perguntas tradicionais não são exclusivas. Eles querem saber se você tem motivos, razões, se você vai falhar numa resposta. Então toma cuidado com isso, tá certo? E por último, galera, todas essas perguntas que eu acabei de citar, leve documentações que comprovem as suas respostas. Repito, não minta e não falsifique nada. Eu já vi gente falando e tentando isso e, cara, sempre dá ruim. Eles sabem a sua resposta. Guarda isso que eu tô falando. Eles sabem a sua resposta, mas eles querem escutar de você, eles querem saber se tem coerência, se bate com tudo, tá? Eles têm indícios muito bons da sua resposta. Então, leve documentação registro da minha casa própria. Leva. Extrato bancário. Leva. Geralmente, eles não pedem nada. Mas, numa eventual pergunta inconclusiva, você tem um documento para mostrar e isso ajuda e isso vale e é útil. Então, ou seja, pegue todas as perguntas que eu citei aqui e verifique se você tem documentos oficiais que comprovem as suas respostas. Eu trabalho em tal lugar, carteira de trabalho, documento da empresa, tudo que você tiver, leva. Perguntou assim, quanto você pretende levar para os Estados Unidos em dólar, em real, sei lá. Perguntou alguma coisa? Extrato bancário mostra que você tem uma disposição financeira para estar aqueles dias, certo? Pegue essas perguntas e elenque tudo que você pode ter de provas concretas para as suas respostas, tá certo? Se você tem, cara, teve alguma coisa inconclusiva, ele ficou na dúvida, ele pode pedir. Ele pode falar, você tem um documento da sua casa? Você tem um extrato bancário? E você mostra para ele. Mas, geralmente, eles acabam não pedindo nada, fica mais numa conversa ali entre você e ele. Tá certo? Galera, quem vai tirar o visto, eu desejo boa sorte. Vai lá que vai dar certo. Não minta. Se não for o seu momento agora, espera um pouquinho. Eu já tive uma ansiedade muito grande de tirar o meu visto americano. Eu fui negado há muitos anos atrás e não foi nem no americano, foi no canadense. Depois eu faço um vídeo contando essa história. E eu fui negado nesse visto. E quando eu fui tirar o americano, eu achava que isso poderia me prejudicar. Mas nem citaram, nem falaram nada. E deu tudo certo. Então, gente, entenda o seu local, entenda o seu momento. Se você, sei lá, cara, se você é um adolescente, tá com 16, 17 anos, vai completar seus 18, você não tem renda, não tem trabalho, apenas o seu pai que te deu um valor lá pra você visitar os Estados Unidos, só que ele não vai com você, a chance de você ir lá tirar o visto sozinho, sem nenhuma renda, sem prova, sem nenhum resguardo, só o teu pai ali com uma carta e você tirar esse visto, hoje é pequena, é difícil. Então, guarda isso, cara. Segura o seu momento. Se não for o seu momento, vai chegar. Foca que vai chegar. E eu falo isso com convicção porque foi assim comigo. Na minha adolescência eu sempre quis ir, sempre quis viajar, sempre quis dar a volta ao mundo. E tentei algumas vezes e me frustrei. Mas, no momento certo, deu certo. E hoje eu fico dando volta ao mundo aí. E eu espero que cada um de vocês possa também ter essa experiência. Mas aguarde o momento. Luta, cara, encontra o seu objetivo, no seu trabalho, executa esse trabalho com maestria e foca que se você quiser viajar, vai dar bom. Chegou na entrevista? Responde a verdade e exatamente o que você faz e como você faz. Gostou? Curte, compartilha, coloca aqui seu comentário, coloca a sua dúvida. Se eu tiver alguma coisa que eu puder ajudar vocês ou para tirar a dúvida de vocês, eu ajudo aqui, mas vai acompanhando e olha que legal aí todo o processo. Espero que vocês tenham gostado do processo da minha família tirando visto, onde é o consulado ali em São Paulo, como que é a fila é enorme. Mas lembrando, gente, a fila que fica lá, ela é bem organizada. Então você viu no vídeo a fila gigantesca, porém, seu horário é marcado. Se seu horário é das 10 da manhã, você vai entrar às 10 da manhã. Então não se preocupa com a fila. Vai ter uma plaquinha em todos os consulados que você marcar, vai ter a plaquinha. Horário das 10. Se a fila tá dando a volta no quarteirão e chamou quem é das 10, vai lá pra frente que você vai entrar. Não se preocupa. Lá dentro, você vai ficar passando por detector de metal, aí passa por uma fila, e eles vão te guiando, e vai por guichê A, guichê B, até você chegar no agente americano para trocar uma ideia contigo. Tá bom? Valeu! Vambora! Vamos viajar!
Você tá brincando? Passou sim. Vocês são bestas, hein? Todo mundo? Todo mundo. Nem mentir, A gente Vocês são filha da mãe. A gente vai falar, né? Vamos brincar com eles. Aí eu pensei, você quer ela que depende do aniversário dela pra poder ir. O pai dela apontou, eu falei, caramba, não é possível. passaporte. Eu falei, o passaporte não tá aqui, tá chegando. Vamos lá, vamos escutar vocês aí. Como é que foi? Vai. Vamos começar um por um. Vamos, como é que foi? Primeiro foi a Neide, depois fui eu, mas foi tudo tranquilo, de boa. O que ele perguntou? Ela perguntou, ela encrespou muito com o Danilo. Comigo? Aí falei, Porque ela falou o que era quê? seu filho, não era? Não, você falou meu nome ou ela falou? Ela falou que eu ia viajar, eu falei que ia ser com o meu filho. Ela falou, se ele costuma viajar, o problema porque perguntou o visto. Ele tirou aqui, ele tirou em Brasília, que foi na época da pandemia, não conseguia tirar aqui. Aí ela fez, aí eu disse, eu fiquei calada, né? Eu vi que ela fez. Aí ela perguntou de novo se você já tinha viajado comigo, se você já tinha me levado para Portugal, para o Chile. Aí ela falou assim, de novo, a pessoa falou assim, você mora com quem? Com o marido. Aí eu fiz assim, né? Mentira. Aí e com o meu filho. Aí falou assim, depois perguntou de novo, você tem quantos filhos? 2 filhos. Perguntou para tu? Aí eu falei, ela disse, mas mora com você. Ela tinha um Não. sotaque americano? Melhor do que a primeira aqui. Ah, é? A gente passou em 2 guichês, viu? Foi. É? A gente fez E assustada que ela passou em um e saiu com o Mano. passaporte na mão. E aí... Você foi sozinha? Fui sozinha. Eu e Neide juntinhas as duas, não deixava fora não. Ela foi dois. E aí ele... Ah, vocês foram as duas no mesmo guichê? Eu sou aposentado, então se eu recebi o dinheiro que eu estou aposentado, eu não sei, né? Então, assim, e você recebe o dinheiro que recebe. Você perguntou onde eu trabalhei. Falei. A aposentadoria ter sido por último na prefeitura. Perguntou se eu tinha conhecido essa menina, se eu estava junto com ela. Eu falei que sim, mas desde quando eu conhecia você? Ó, E tá onde eu vendo? conhecia você? Aí eu falei que conhecia você no trabalho, eu tive que falar da ONG. Sim, tudo bem. Aí eu falei, eu trabalhei numa ONG, mas que tipo de ONG? Eu falei, uma ONG de crianças carentes. ONG. Perguntou bastante pra você, hein? ONG foi, eu demorei, você viu? E ela falou que eu tinha demorado. Ela Era uma demorou, mulher? não. Era uma mulher. E ela não demorou não. O seu foi rápido. Onde eu trabalhei. Mas na mesma atendente, na Pô, mesma, a mesmo mesma- jeito. Danilo, foi muita coisa pra falar. Eu falei, uau. Mas ela perguntou se eu viajava bastante. Perguntou, eu falei, ele viaja, ele é acostumado, ele sempre costuma viajar. E é ele que me leva. Ela riu, eu disse, que legal, né? Ele que me carrega, ele que me leva pros passeios. Ai, que legal. Ela te deixou à vontade. Perguntou 2 vezes pra onde eu queria ir. E você falou o quê? Los Angeles, Flórida, que eu queria conhecer. E ele que me leva. Legal. E agora vamos ver aqui como é que foi os meus sogros. Conta pra gente, como é A que foi? gente foi super tranquilo. Ela só fez 3 perguntas. que eu me Rapidinho assim. Ela, assim, era bem... Seguia a fisionomia dela. Vocês estavam longe, distantes? lembro. Não, perto um do outro. Nós Ela entramos era juntos. bem gringa mesmo. Ela perguntou, Gringa. Ela Até perguntou o qual o sotaque motivo dela da era- viagem. Ah, Eu disse que a gente ia passear de férias. Ela perguntou Aonde ia? do que a gente trabalhava. Eu falei que era servidor público dos dois. E ela perguntou se a Jaqueline já tinha visto ou se ainda ia solicitar. aí você falou. Eu disse que já tinha. Aí ela perguntou se tinha casa própria. Eu disse que já tinha e foram só essas as Aí perguntou do que a gente trabalhava e ela falou, né? Não, e aí, Ah, é, do que vocês perguntou trabalham? onde que a Neide morava. Só. Perguntou E onde a ela Neide mora- morava. Perguntou, sim, em Guarulhos. Aí perguntou, você tem quantos filhos? 2, um é casado. Ela falou assim, mas ele mora onde? Ele mora no estado de ele mora em Guarulhos, bem pertinho de mim. Aí ela riu. Uma coisa que ajudou ali, que eu Perguntou se tem percebi, parentes lá também. Não foram 5 perguntas, ela né? falou da Jaqueline, se a Jaqueline já tinha um visto. Se ainda ia solicitar. Eu falei que já E tinha. o fato de a gente ser funcionário público. Vocês chegaram a comentar que ela já tinha ido para os Estados Unidos? Não. Ela falou, a Jaqueline já tem um visto ou ainda vai? Solicitar. Ela perguntou da Jaqueline sem vocês falar nada de filha. Aí olhou na tela e falou, a E tem Jaqueline mais. já tem visto, ainda vai. É porque provavelmente eles viram no que eu preenchi Data que lá eu que fui pra vocês iriam Portugal. comigo. Perguntou? A data que eu fui para o Chile. Mas A na data tela ela já tem, tá? Tem, mas aí eu falei assim, olha, foi o ano passado pro Chile e foi a ser meu aniversário, que meu filho me levou. E o outro ano... Você eu não falou, lembro, você comentou? Falei, aí eu falei assim, eu não lembro se foi dia 24, tava lá, Ela tava lá. Ela falou se foi dia 23, ela falou foi dia 22. Ela falou, ela confirmou. Olhou, ela perguntou, eu disse, ó, foi ano 22, foi 23, eu não lembro, você sabe o que eu vai ficar... Esqueci, ela riu, ela assim,
Aí eu falei, ó, eu tenho problema de audição. Aí ela aumentou mais o som. Ai, olha, falou mesmo? Falei. Que legal. E você, Lili? O que ela perguntou pra você diretamente? Ela perguntou. É porque eu acho que ela respondeu tudo pra você. Ela perguntou assim, se eu tô indo sozinha, eu falei, eu estou indo com uma amiga. Ela falou assim, qual local que vocês vão? Aí eu falei, Los Angeles, né? Turismo, falei sim. Ela perguntou quantos filhos eu tenho. Que legal. Se eles moram aqui no Brasil, falei que sim. Tem mais ainda. Aí perguntou quanto que eu ganhava. Tinha família. Quanto que eu ganhava, ela perguntou. E também perguntou também se eu trabalhava, além de aposentada, eu trabalhava em outro lugar que era a prefeitura de Guarulhos. Eu falei assim, sim. Aí só. Tá. E ela... Só um detalhe, depois que ela falou, ó, vocês foram aprovados todos, aí minha esposa não acreditou muito, perguntou pra ela, tem certeza? Foi mesmo?